Olá, aluno, explica aí, tudo bem? Mais uma questão aqui é do XP Resolve, né? Resolvido por mim, professora de Biologia, professora Milena Maia. Estamos agora aqui, pessoal, com a questão do Enem de 2022, da primeira aplicação, certo? Olhando aqui rapidamente, né? Já está também aqui no texto. É uma questão que trata de ecologia da parte de ciclos biogeoquímicos, mais precisamente o ciclo do nitrogênio. Vale ressaltar que esse ciclo ele é bastante cobrado nas provas do Enem. Ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono são o carro-chefe, né, dentro da ecologia, dentro dessa parte que fala sobre a biogeoquímica. Então, vamos ver do que trata a questão. Ela diz assim, ó, o esquema representa o ciclo do nitrogênio. E aí ele coloca aqui mais embaixo, ó, a chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH. Claro, né? Se a chuva é ácida, ela vai baixar o pH, tanto do solo, né, quanto da atmosfera, alterando a concentração aqui, ó, dos compostos presentes nesse ciclo. E aí ele está dizendo aqui, ó, no comando, em um solo de menor pH, ou seja, um solo mais ácido. O que vai acontecer, gente? Vai ser favorecida, né, a formação de quem? E aí nós temos aqui, né, os compostos que aparecem dentro do ciclo do nitrogênio. Bom, é uma questão que está mais para química, né, porque a gente está falando aqui de equilíbrio químico. Porém, vamos dar uma recordada aqui no ciclo do nitrogênio? Gente, o ciclo do nitrogênio ele é dividido em algumas etapas, certo? Vamos localizar essas etapas aqui. Ó. Onde é que vai ser o nosso ponto de partida? O nosso ponto de partida vai ser o gás N2, tudo bem? Então, por que o gás N2? Porque é a forma, né, como o nitrogênio atmosférico se encontra, tá certo? É onde a gente encontra ele em maior quantidade. O que vai acontecer com esse N2? Ele vai passar por uma etapa chamada de fixação, tá? Existe uma fixação biológica e existe uma fixação não biológica. A fixação não biológica, gente, ela pode ser feita, por exemplo, através da atividade industrial, né? Que é onde aí o nitrogênio ele vai passar por um processo de transformação em fertilizante. E a outra forma seria o quê? Seria através da fixação atmosférica, que é aquela que ocorre em locais que têm muitas descargas elétricas. Por exemplo, muitas tempestades, né? Lugar que tem muita descarga elétrica, e aí faz com que esse N2 ele acabe se transformando em amônia. Mas esse não vai ser o foco daqui, certo? Por quê? Porque a gente está falando olhando aqui o esqueminha, a gente está falando da fixação que é feita por organismos. Olha aqui, ó, bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos das raízes leguminosas e bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Então, aqui ele está falando de quem? Ele está falando da biofixação, ou, se preferirem, fixação biológica. Biológica, porque naturalmente é feita por seres vivos. Então, através dessa biofixação, o N2 ele vai ser transformado em quê? Ele vai ser transformado em NH3, ou seja, em amônia. Tudo bem? E aí, gente, essa amônia, olhando aqui no esquema, ó, ela também pode vir de quê? Ela pode vir da decomposição, certo? De quem? De de matéria orgânica morta. Feita por quem? Agora sim, feita por bactérias, feita por fungos, ó, que podem ser aeróbios ou anaeróbios, tá? Convém lembrar que esta amônia, ela também pode vir, gente, da excreção de animais, né? De excretas nitrogenadas. Alguns animais liberam a própria amônia, outros liberam ácido úrico, outros liberam ureia. E aí essa ureia e esse ácido úrico jogados no solo, por exemplo, eles podem ser
transformados em amônia. Então, esse caminho e esse caminho aqui, ó, vão formar o quê? Vão formar o composto amônia. Isso aqui é chamado de quê? Isso aqui é chamado de amonização. Aqui, como já disse, é a biofixação. Convém lembrar que essa biofixação, observem aqui, pode ser feita por bactérias que estão presentes nos nódulos de raízes leguminosas. Quando essas bactérias aqui se encontram, elas se encontram, é bom lembrar, em simbiose, ou seja, mutualismo com essas raízes dessas plantas. Então, significa dizer, gente, que uma vez que essas bactérias fixam esse nitrogênio e elas estão aqui dentro dessas raízes, elas já transferem diretamente para a planta a amônia. Tudo bem? Então, essa amônia, ela pode ir diretamente para a planta, beleza? Ou ela, caso a bactéria seja livre, né? Não seja uma bactéria que esteja associada à leguminosa, seja uma bactéria que esteja livre no solo, esta amônia vai passar por um processo chamado de nitrificação, e dessa nitrificação, né, surgirão compostos intermediários que vão, né, participar aqui, ó, né, da transformação da amônia em quê? Primeiramente, num composto chamado de nitrito, olha ele aqui, ó, o NO2, e depois esse nitrito é convertido aqui, tá vendo, ó, em nitrato. Quem faz isso são bactérias, aqui elas, ó, chamadas nitrificantes. Que detalhe, gente, essas bactérias nitrificantes, que são as nitrossomonas, nitrossococos, nitrobacter, elas são bactérias quimiosintetizantes, né? Ou seja, elas oxidam, né? Por isso aqui que o NO2, ó, elas oxidam a amônia, depois oxidam o nitrito, tá bom? E dessa reação de oxidação, né, elas vão tirar a energia. Lembre que quimiossíntese é um processo autotrófico, né? Onde a bactéria ela vai pegar uma substância inorgânica, vai oxidar, daí surgirá uma outra substância inorgânica. E dessa reação de oxidação sai energia, tá vendo aqui, ó? Que vai ser utilizada para quê? Para que a mesma bactéria, gente, reaja gás carbônico com água e produza o quê? Produza glicose, produza o alimento. Então, a quimiossíntese é um processo autotrófico, né? Anabólico, que usa como energia uma energia química proveniente de uma reação de oxidação de substâncias inorgânicas. E aí é esse nitrato que vai entrar nas plantas. Por sua vez, esse nitrato vai servir como base para a fabricação de bases nitrogenadas, de vitaminas, proteínas, enfim. E aí, através da alimentação, né, da nutrição, essa fonte nitrogenada chega aos animais. E aí, como já disse, né, quando os animais excretarem ou até mesmo quando eles morrerem, eles vão devolver essa fonte nitrogenada ao ambiente. E as plantas também, né, quando morrerem, vão devolver essa fonte nitrogenada ao solo, tá bom? E aí, para fechar o ciclo, tá faltando o quê? Tá faltando esse personagem aqui, estão vendo? Ó, o nitrato. Olha ele aqui, ó. Ele pode ser devolvido, olha aqui, ó. Aí entra esse grupo de bactérias chamadas desnitrificantes, onde esse nitrato, ó, ele pode ser convertido em N2. E aí, essa última etapa, ela vai ser chamada de quê? De desnitrificação. Tudo certo? Então, vamos lá. Aí, já mostrei quais são os compostos, né, que estão envolvidos no ciclo do nitrogênio, e vamos entender onde que essa chuva ácida vai interferir. Pessoal, chuva ácida,
tá? Então, a gente vai entender o quê? Que o pH vai reduzir, certo? Então, significa dizer que você vai incrementar o quê, gente? Vai haver incremento de H+. E onde é que a gente está vendo, né, esse H+ entrando? Concordam que é aqui, ó? Beleza? Então, pessoal, o que vai acontecer? Com a diminuição do pH, os compostos que vão ser, né, as substâncias que estão presentes no esquema, que vão ser influenciadas vão ser o NH3, certo? Vamos botar aqui, ó, né, que é a amônia, que é uma basezinha fraca, certo? E, obviamente, o íon amônio, tá certo? Vamos botar aqui, ó, ok? Que é um cátion formado, né, aqui, ó, certo? A partir dessa base fraca, tudo bem? E teremos também, gente, o seguinte, ó, vamos fazer aqui a reaçãozinha. Essas substâncias, vejam só, eu vou pegar esse NH3, né, essa basezinha fraca, e vou reagir com quem? Com H+. Eu não disse que vai haver um incremento de H+? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação, né, do íon amônio, tudo bem? Então, aqui é amônia e aqui é o íon amônio, tá bom? Para a gente não confundir, tá bom? E vamos mais um pouquinho. Vou separar aqui para não confundir. O nitrito que está aqui, ó, o NO2, vou botar aqui, que é um ânion formado a partir de um ácido fraco, tá bom? Ele vai, o que vai acontecer com ele? Ele vai reagir, não é isso? Com H+, e aí a gente vai ter a formação de quê? Desse ácido. Opa, não tem isso aqui não. Tudo bem? Desse ácido aqui, ó. Ok? Então, que é um ácido fraco. Perfeito? Então, na primeira reação, certo? Que é essa daqui, né? Um pH menor, seja mais ácido, com maior concentração de H+, vai deslocar o equilíbrio no sentido direto, certo? Ou seja, quanto mais eu colocar H+, mais eu vou favorecer o quê? O aumento do íon amônio. Tudo bem? Já nessa segunda equação, um pH menor vai deslocar, né, o equilíbrio no sentido inverso. Ou seja, eu vou desfavorecer a formação de NO2 e vou favorecer mais a formação disso aqui. Tá bom? Então, gente, considerando os dois esquemas, considerando as duas equações, um pH menor vai acabar favorecendo mais o quê? Vai acabar favorecendo mais a formação do íon amônio. Então, gabarito dessa questão, letra C. Detalhe importante. Como que se resolve uma situação dessa? Lembre que o Enem ele gosta também de que você dê propostas para resolver certos problemas ambientais, tá? Então, como é que você pode fazer a correção dessa acidez no solo? Vou colocar aqui, ó. Então, soluções. Uma é você fazer calagem, né? Então, com a calagem, com a adição de cal, por exemplo, você está fazendo com que o meio ele fique o quê? Menos ácido. Ou seja, você vai tentar neutralizar. E a outra coisa é fazer a correção desse solo ácido, gente, com adição de quê? De adubo verde. Tá? Por quê? Porque a decomposição, né, desse adubo verde, vamos supor, você vai pegar folhas, né? Folhas, resto de raízes da planta. Essa decomposição feita, né, por esses micro-organismos aqui, vai acabar formando resíduos orgânicos hidrossolúveis,
certo? De baixo peso molecular, certo? E que colaboram para quê? Para neutralizar o solo, certo? Então, fazendo adubação verde ou fazendo a calagem, você reduz isso aqui, tá bom? E você vai acabar deixando, né, a amônia no ciclo, que é ela que é o objetivo, gente, para a formação de quem? Para a formação do nitrato, que é a fonte nitrogenada que as plantas mais absorvem. Elas podem absorver diretamente a amônia ou elas podem absorver diretamente quem? O íon nitrato. Beleza? Então, voltando aqui, ó, gabarito letra C.